vocês constelação Os Satélites. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento bastante a lhes operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam de algumas no plano equatorial, plano em que é maior a força centrífuga, e por efeito das mesmas leis, adquiririam um movimento de translação em torno do planeta, que a gerou, como sucedeu a estes com relação ao astro central que lhes deu origem. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável teve que sofrer um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram o fato de ela se destacar do equador terreno e o seu movimento de translação no mesmo plano agiram de tal sorte que esse mundo, em vez de revestir a forma esferoidal, tomou-a de um globo ovoide, isto é, a forma alongada de um ovo, como centro de gravidade fixado na parte inferior. As condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco lhe permitiram afastar-se da Terra e a constrangeram a conservar-se perpetuamente suspensa no seu firmamento, como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formaram a face inferior voltada para a Terra, e cujas partes menos densas lhe constituiriam o vértice, se com essa palavra se designar a face que do lado oposto à Terra se eleva para o céu. É o que faz que esse astro nos apresente sempre a mesma face. Para melhor compreender-se o seu estado geológico, pode ele ser comparado a um globo de cortiça, tendo formada de chumbo a face voltada para a Terra. Daí duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar, uma sem qualquer analogia com o nosso, porquanto lhes são desconhecidos os corpos fluídicos e etéreos. A outra leve relativamente à Terra, pois que todas as substâncias menos densas se encaminharam para esse hemisfério. A primeira é perpetuamente voltada para a Terra, sem água e sem atmosfera, a não ser aqui e ali, nos limites desse hemisfério subterrestre, a outra rica de fluidos, perpetuamente oposto ao nosso mundo. Aí tem uma nota aqui um pouco grande. Essa teoria da Lua nova inteiramente explica pela lei da gravitação o motivo por que esse astro apresenta sempre a mesma face para a Terra, tendo o centro de gravidade num dos pontos de sua superfície, em vez de estar no centro da esfera, e sendo, em consequência, atraído para a Terra por uma força maior do que a que atrai as partes mais leves. A Lua pode ser tida como uma dessas figuras chamadas vulgarmente de João Paulino, no nosso caso, João Temoso, que se levantam constantemente sobre a sua base, ao passo que os planetas cujo centro de gravidade está a distância iguais da superfície giram irregularmente sobre o próprio eixo. Os fluidos vivificantes, gasosos ou líquidos, por virtude da sua leveza específica, se encontrariam acumulados no hemisfério superior, perenemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, seria desprovido de tais fluidos, e por isso impróprio à vida, que entretanto reinaria no outro. Se, pois, o hemisfério superior é habitado, seus habitantes jamais viram a Terra, a menos que excursionem pelo outro lado, o que lhes seria impossível desde que este carece das condições indispensáveis à vitalidade. Por muito racional e científica que seja essa teoria, como ainda não foi confirmada por nenhuma observação direta, somente a título de hipótese pode ser aceita e como ideia capaz de servir de baliza à ciência. Não se pode, porém, deixar de convir em que é a única até o presente que dá uma explicação satisfatória das particularidades que apresenta o globo lunar. Fim de nota. O número e o estado dos satélites de cada planeta tem variado de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica com Mercúrio, Vênus e Marte. Aqui deu outra notinha. Em 1877 foram descobertos 2 satélites de Marte, Phobos e Deimos.
ao passo que outros, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc., formaram um ou vários desses astros secundários. Além de seus satélites, ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel, que visto de longe parece cercá-lo como uma auréola branca. Esse anel é, com efeito, o resultado de uma separação que se operou no equador de Saturno, ainda nos tempos primitivos, do mesmo modo que uma zona equatorial se escapou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se formou em todas as suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já em certo estado de condensação, e pode dessa maneira continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido e em tempo quase igual ao do que anima o planeta. Se um dos pontos desse anel houvesse ficado mais denso do que outro, uma ou muitas aglomerações de substância se teriam subitamente operado, e Saturno contaria muitos satélites a mais. Desde a época da sua formação, esse anel se solidificou, do mesmo modo que os outros corpos planetários. Os cometas. Astros errantes, os cometas, ainda mais do que os planetas, que conservaram a denominação etimológica, serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema que pertence à Terra e nos levarão às regiões longínquas da extensão sideral. Mas antes de explorarmos os domínios celestes com o auxílio destes viajantes do universo, bom será darmos a conhecer, tanto quanto possível, a natureza intrínseca deles e o papel que lhes cabe na economia planetária. Alguns hão visto nesses astros, dotados de cabeleira, mundos nascentes a elaborarem no primitivo caos em que se acham as condições de vida e de existência que tocam em partilha as terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição, e para muitos a singular aparência que tem foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles. Isso a tal ponto que não houve inclusive na astrologia judiciária quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças enviados por desígnios providenciais à Terra, espantada e tremente. A lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza que admira hajam os naturalistas, os astrônomos e os filósofos fabricado tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para somente verem neles astros em graus mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade. Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de imperquirir relações inexistentes e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes, que serve de exploradores aos impérios solares. Porque os corpos celestes de que tratamos são coisas muito diversas dos corpos planetários. Não têm por destinação como este servir de habitação a humanidades. Vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se às vezes pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, a unir nos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Se quando um desses astros se aproxima do nosso pequenino globo para lhe atravessar a órbita e voltar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, o acompanhássemos pelo pensamento para visitar com ele as províncias siderais, transportaríamos a prodigiosa extensão de matéria etérea, que separa das estrelas mais próximas o Sol, e observando os movimentos combinados desse astro, que se suporia desgarrado do deserto infinito. Ainda aí encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que atuam à distância que a mais ativa imaginação mal pode conceber. Aí a forma elíptica toma a forma parabólica, e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros no mesmo tempo durante o qual, em seu perigeu, percorria muitos milhares de léguas. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que o que ele acaba de deixar, exerça sobre esse cometa uma atração preponderante e o receba a categoria de seus súditos. Então, na vossa pequenina terra, em vão as crianças espantadas lhe aguardarão o retorno que havia predito,
baseando-se em observações incompletas. Nesse caso, nós, que belo pensamento acompanhamos a essas regiões desconhecidas do cometa errante, depararemos com uma nação nova, que os olhares terrenos não podem encontrar. Inimagináveis para o espírito que habita a terra, inconcebível mesmo para suas mentes, porquanto ela será teatro de inexploradas maravilhas. Chegamos ao mundo astral, esse mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Lá chegados apenas saberemos o que é a Terra. Título: A Via Láctea. Pelas belas noites estreladas e sem luar, toda a gente ha contemplado esta faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra, e que os antigos cognominavam de Via Láctea, por motivo da sua aparência leitosa. Esse clarão difuso, o olho do telescópio o tem longamente explorado nos modernos tempos. Essa estrada de poeira de ouro, esse regato de leite da mitologia antiga, se transformou num vasto campo de inconcebíveis maravilhas. As pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento da sua natureza e revelaram que ali onde o olhar errante apenas percebia uma fraca luminosidade, há milhões de sóis, mais luminosos e mais importantes do que o que nos clareia a Terra. Com efeito, a Via Láctea é uma campina matizada de flores solares e planetárias, que brilham em toda a sua enorme extensão. O nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de globos radiosos que formam a Via Láctea. Malgrado, porém, as suas proporções gigantescas relativamente à Terra e à grandeza do seu império, ele, o Sol, ocupa inapreciável lugar em tão vasta criação. Podem contar-se por uma trintena de milhões de sóis, que à sua semelhança gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros de mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre. Mais de 3 trilhões e 400 bilhões de léguas. Por esse cálculo aproximativo, se pode julgar da extensão de tal região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema planetário e a universalidade dos sistemas que ela contém. Pode-se igualmente julgar da exiguidade do domínio solar e a fortiori do nada que é a nossa pequenina Terra. Que seria então se considerasse os seres que o povoam? Digo, do nada, porque as nossas determinações se aplicam não só à extensão material física dos corpos que estudamos, o que pouco seria, mas também e sobretudo ao estado moral deles como habitação e ao grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação se mostra aí em toda a sua majestade, engendrando e propagando em torno do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam por todos os lados as manifestações da vida e da inteligência. Assim, fica-se conhecendo a posição que o nosso Sol ou a Terra ocupam no mundo das estrelas. Ainda maior peso ganharão essas considerações se refletirmos sobre o estado mesmo da Via Láctea, que na imensidade das criações siderais não representa mais do que um ponto insensível e inapreciável, vista de longe, porquanto ela não é mais do que uma nebulosa estelar, entre os milhões das que existem no espaço. Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que as outras, é pela única razão de que nos cerca e se desenvolve em toda a sua extensão sob os nossos olhares, ao passo que as outras sumidas nas profundezas insondáveis mal se deixam entrever. Ora, sabendo-se que a Terra nada é, ou quase nada, no Sistema Solar, se este nada é, ou quase nada, na Via Láctea, esta, por sua vez, nada ou quase nada na universalidade das nebulosas, e essa própria universalidade vem bem pouca coisa dentro do imensurável infinito, começa-se a compreender o que é o globo terrestre. As estrelas fixas, título. As estrelas chamadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não se acham de todos isentas de qualquer atração exterior, como geralmente se supõe. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares, aglomeração que não é senão a grande nebulosa de que fazemos parte,
e cujo plano equatorial projetado no céu recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a constituem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas às outras, e a gravitação universal as grupa todas numa mesma família. Esses diversos sóis estão na sua maioria como o nosso, cercado de mundos secundários, que eles iluminam e fecundam por intermédio das mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como Sírio, são milhares de milhões de vezes mais grandiosos e magnificentes em dimensões e em riquezas do que o nosso. E muito mais importante é o papel que desempenham no universo. Também, planetas em muito maior número e muito superior aos nossos os cercam. Outros são muito dessemelhantes pelas suas funções astrais. É assim que certo número destes sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados de seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários, aos quais a natureza outorgou funções inteiramente diversas das que tocaram o nosso Sol. Notinha. Uma notinha pequena. É o que se dá em astronomia, o nome de estrelas duplas. São dois sóis, um dos quais gira em torno do outro, como um planeta em torno de seu Sol. De que singular e magnífico espetáculo não gozarão os habitantes dos mundos que formam esse sistema iluminado por duplo Sol, mas também quão diferente não há de ser neles as condições de vitalidade. Lá, os anos não se medem pelos mesmos períodos, nem os dias pelo mesmo Sol, e esse mundo iluminado por um duplo facho foram dotados de condições de existência inimagináveis, por parte do que ainda não saíram desse pequenino mundo terrestre. Outros astros sem cortejo, privados de planetas, receberam elementos de habitabilidade melhores do que os conferidos a qualquer dos demais. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam e, se a unidade é a grande expressão do universo, a variedade infinita é igualmente seu eterno atributo. Malgrado ao prodigioso número dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, elas pertencem todas à mesma nebulosa estelar, que os mais possantes telescópios mal conseguem atravessar, e que as concepções da mais ousada imaginação apenas logram alcançar, nebulosa, que, entretanto, é simplesmente uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. As estrelas chamadas fixas não estão imóveis na amplidão. As constelações que se figuram na abóboda do firmamento não são reais criações simbólicas. A distância que se acham na Terra é a perspectiva sobre a qual se mede, da estação terrena, o universo, constitui as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada se acha encerrada numa aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa que chamais Via Láctea. Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, não se segue que esses astros não estejam animados todos de movimento de translação no espaço, cada um como o seu. Em parte nenhuma existe o repouso absoluto. Eles têm a regê-los as leis universais de gravitação e rolam no espaço limitado sob a impulsão incessante dessa força imensa. Rolam não segundo roteiros traçados pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro um astro superior ocupa. Para tornar por meio de um exemplo mais compreensíveis as minhas palavras, falarei de modo especial do vosso Sol. Sabe-se, em consequência de modernas observações, que ele não é fixo, nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nossa astronomia, que avança pelo espaço, arrastando consigo seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Ora, não é fortuita essa marcha, ele não vai errando pelo vácuo infinito, transviar seus filhos e seus súditos, longe das regiões que lhes são assinadas. Não, sua órbita é determinada, em concorrência com outros sóis da mesma ordem e rodeados todos de certo número de terras habitadas. Ele gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, como o dos sóis seus irmãos, é inapreciável às observações anuais, porque somente grande número de períodos seculares seriam suficientes para marcar um desses anos astrais. O Sol central, de que acabamos de falar, também é um grupo secundário, relativamente a outro ainda mais importante,
cujo derredor ele perpetua uma marcha lenta e compassada na companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos comprovar esta subordinação sucessiva de sóis a sóis, até sentirmos cansada a imaginação de subir através de tal hierarquia. Porquanto não o esqueçamos, em números redondos, 1/30 de milhões de sóis se pode contar na Via Láctea, subordinados uns aos outros como rodas gigantes de uma engrenagem imensa. E estes astros, em números incontáveis, vivem vida solidária. Assim como na economia de vosso mundinho terrestre, nada se acha isolado, também nada o está no universo incomensurável. De longe, ao olhar investigador do filósofo, que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo desdobram, esses sistemas de sistemas pareceriam uma poeira de grão de ouro levantada em turbilhão pelo sopro divino, que faz voem nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia no dorso do deserto. Em parte nenhuma há imobilidade, nem silêncio, nem noite. O grande espetáculo que então se nos desdobraria ante os olhos seria a criação real, imensa e cheia da vida etérea, que no seu formidável conjunto o olhar infinito do Criador abrange. Mas, até aqui, temos falado de uma única nebulosa, que com os milhões de sóis e os seus milhões de terras habitadas formam apenas, como já o dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. Os desertos do espaço. Inimaginável deserto sem limite se estende por lá da aglomeração de estrelas de que vimos de tratar e a envolve. As solidões sucedem-se. Solidões. Incomensuráveis planícies do vácuo se distendem pela amplidão em fora. Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes de enormíssimos arquipélagos. Se quisermos, de alguma forma, apreciar a distância enorme que separa o aglomerado de estrelas de que fazemos parte dos outros aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares se encontram disseminadas e raras no vastíssimo oceano dos céus, e que a extensão que as separa umas das outras é incomparavelmente maior do que as que lhe medem as respectivas dimensões. Ora, a nebulosa estelar mede, como já vimos, em números redondos, 1000 vezes a distância das estrelas mais aproximadas. Tomada por unidade essa distância, isto é, alguns 100.000 trilhões de léguas. A distância que existe entre elas, sendo muito mais vasta, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Só a imaginação em suas concepções mais altas é capaz de transpor tão prodigiosa imensidade, essas solidões mudas e baldas de toda aparência de vida, e de encarar, de certa maneira, a ideia dessa infinidade relativa. Todavia, o deserto celeste que envolve o nosso universo sideral é que parece estender-se como sendo os afastados confins do nosso mundo astral. Abrangem-no a visão e o poder infinito do Altíssimo, que além desses céus, dos nossos céus, desenvolveu a trama de sua criação ilimitada. Além de tão vastas solidões, com efeito rebrilham mundos em sua magnificência, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Para lá desses desertos, vagam no éter límpido esplêndidos oásis, que sem cessar renovam as cenas admiráveis da existência e da vida. Sucedem-se lá os agregados longínquos de substância cósmica, que o profundo olhar do telescópio percebe através das regiões transparentes do nosso céu, e a que dais o nome de nebulosas irresolúveis, as quais vos parecem ligeiras nuvens de poeira branca, perdidas num ponto desconhecido do espaço etéreo. Lá se revelam e desdobram novos mundos, cujas condições variadas e diversas, das que são peculiares ao vosso globo, lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos comprovar. É lá que, em toda a sua plenitude, resplandece o poder criador. Àquele que vem das regiões que o vosso sistema ocupa, outras leis se deparam em ação,
e cujas forças regem as manifestações da vida, e os novos caminhos que se nos apresentam em tão singulares regiões abrem-nos surpreendentes perspectivas. Aí tem uma nota aqui, de pé de página. Dá-se em astronomia o nome de nebulosas irresolúveis àquelas em cujo seio ainda se não puderam distinguir as estrelas que as compõem. Foram a princípio consideradas acervo de matéria cósmica em via de condensação para formar mundos. Hoje, porém, geralmente se entende que essa aparência é devida ao afastamento e que, com instrumentos bastante poderosos, todos seriam resolúveis. Uma comparação familiar pode dar ideia, embora muito imperfeita, das nebulosas resolúveis. São os grupos de centelhas projetadas pelas bombas dos fogos de artifício no momento de explodirem. Cada uma dessas centelhas figurará uma estrela, e o conjunto delas, a nebulosa ou grupo de estrelas reunidas num ponto do espaço e submetida a uma lei comum de atração e de movimento. Vistas de certa distância, mal se distinguem essas centelhas, tendo o grupo por elas formado a aparência de uma nuvenzinha de fumaça. Não seria exata essa comparação se se tratasse de massas da matéria cósmica condensada. A nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas. Conta perto de 30 milhões de estrelas, ou sóis, que ocupam nada menos de algumas centenas de trilhões de léguas de extensão. Entretanto, não é a maior. Suponhamos uma média de 20 planetas habitados, circulando em torno de cada Sol. Teremos 600 milhões de mundos só para o nosso grupo. Se nos pudéssemos transportar da nossa nebulosa para outra, aí estaríamos como um meio de nossa Via Láctea, porém com um céu estrelado de aspecto inteiramente diverso. E este, malgrado as suas dimensões colossais, nos pareceria de longe um pequenino floco lenticular perdido no infinito. Mas antes de atingirmos a nova nebulosa, seríamos qual viajantes que deixam uma cidade e percorrem vastos países inabitados, antes que chegue a outra cidade. Teríamos transporte incomensuráveis espaços desprovidos de estrelas e de mundos, o que Galileu denominou os desertos do espaço. À medida que avançássemos, veríamos a nossa nebulosa afastar-se atrás de nós, diminuindo de extensão as vossas vistas, ao mesmo tempo que diante de nós se apresentaria aquela para a qual nos dirigíssemos, cada vez mais distinta, semelhante à massa de centelhas de bombas de fogo de artifício, transportando-nos pelo pensamento às regiões do espaço, além do arquipélago da nossa nebulosa. Veremos em torno de nós milhões de arquipélagos semelhantes e de formas diversas, contendo cada um milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. Tudo que nos possa identificar com a imensidade da extensão e com a estrutura do universo é de utilidade para a ampliação das ideias, tão restringidas pelas crenças vulgares. Deus avulta aos nossos olhos à medida que melhor compreendemos a grandeza de suas obras e nossa infinidade. Estamos longe de se ver da crença, como se vê da crença que a Gênese mosaica implantou o que fez da nossa pequenina e imperceptível terra a criação principal de Deus e dos seus habitantes, os únicos objetos de sua solicitude. Compreendemos a vaidade dos homens que creem que tudo no universo foi feito para eles e dos que ousam discutir a existência do ente supremo. Dentro de alguns séculos, causará espanto que uma religião feita para glorificar a Deus o tenha rebaixado a tão mesquinhas proporções e que haja repelido como concepção do espírito do mal as descobertas que somente vieram aumentar a nossa admiração pela sua onipotência, iniciando-nos nos grandiosos mistérios da criação. Ainda maior será o espanto quando souberem que elas foram repelidas porque emancipariam o espírito dos homens e tirariam a prepotência dos que se diziam representantes de Deus na terra. Fim de nota. Título: Eterna Sucessão dos Mundos. Vimos que uma única lei primordial e geral foi outorgada ao universo
para lhe assegurar eternamente a estabilidade, e que essa lei geral nos é permitível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema. Com efeito, se remontarmos à origem primária das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que já então, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias, que levam do germe ao fruto maduro e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos. Em seguida, gerador dos mundos. Mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram do seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose de ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, não menos exato é dizer-se que para a substância é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição. Temos aqui um mundo que desde o primitivo berço percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se-lhe o foco interior da existência. Seus elementos perderam a virtude inicial. Os fenômenos da natureza, que reclamavam para se produzir a presença e a ação das forças outorgadas a este mundo, já não mais podem produzir-se, porque a alavanca da atividade delas já não dispõe do ponto de apoio que lhes está indispensável. Ora, dar-se-á que essa terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus? Dar-se-á a permanência inscrita no livro da vida universal quando já se tornou letra morta e vazia de sentido? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a galardoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governam durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que a conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir a desagregação de seus elementos constitutivos, a fim de os restituir ao laboratório, onde a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter, para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. E a morte não será um acontecimento inútil nem para a terra que consideramos, nem para suas irmãs. Noutras regiões, ela renovará outras criações de natureza diferente. E lá, onde os sistemas de mundos se desvaneceram, em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e perfumada. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. Onde os vossos olhos admiram a esplêndidas estrelas na abóboda da noite, onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, de há muito o dedo da morte extinguiu esses esplendores. De há muito o vazio sucedeu a esse deslumbramento, e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. A distância imensa que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam gasta milhões de anos a chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram longo tempo antes da criação da Terra, e com que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. Dê uma notinha. Há aqui um efeito do tempo que a luz gasta para atravessar o espaço, sendo de 70.000 léguas por segundo a sua velocidade. Ela nos chega do Sol em 8 minutos e 13 segundos. Daí resulta que se um fenômeno se passa na superfície do Sol, não o percebemos senão 8 minutos mais tarde,
Pela mesma razão ainda, o veremos 8 minutos depois da sua cessação. Se em virtude do seu afastamento, a luz de uma estrela consome 1000 anos para nos chegar, só 1000 anos depois da sua formação, veremos essa estrela. Que são os 6.000 anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares? Segundos em vossos séculos. Que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo? A sombra eclipsada do Sol. Logo, reconheçamos aqui, como nos nossos outros estudos, que a Terra e o homem são nada em confronto com o que existe, e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim. E quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem passado sobre as cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer qual sombra vaporosa no fundo da nossa lembrança, quando durante séculos incontáveis houvermos habitado esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios da idade futura tiverem sido para nós perlustrados em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a eternidade imóvel. Título: A Vida Universal. Essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária a certos pensadores prevenidos. Qualificaram-na, ironicamente, de imortalidade viajoura e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode se tornar compreensível toda a sua grandeza, quase diríamos, toda a sua perfeição. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem sob o véu, o poder e a sabedoria daquele que as formou são questões que já nos não oferecem dúvida, mas que sejam solidárias às almas que as povoam. É o que importa saber. Com efeito, a inteligência humana encontra dificuldade em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão, como simples massas de matéria inerte e sem vida. Custa-lhe a pensar que não haja nessas regiões distantes magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis fecundos e dias transbordantes de luz, vales e montanhas onde as produções múltiplas da natureza desenvolvam toda a sua luxuriante pompa. Custa-lhe a imaginar, digo, que o espetáculo divino em que a alma pode retemperar-se com a sua própria vida seja baldo da existência e carente de qualquer ser pensante que eu possa conhecer. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação, faz-se mistério acrescentar a da humanidade solidária. É nisso que consiste o ministério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mundos. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligência, não são por seres desconhecidos uns dos outros, mas ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino que se hão de encontrar temporariamente segundo suas funções de vida, e encontrar de novo segundo suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino, que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Por que singular aberração se há podido crer fosse mister negar a imortalidade às vastas regiões do éter, quando a encerraram dentro de um limite inadmissível e de uma dualidade absoluta? O verdadeiro sistema do mundo deveria, então, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Esta se transviará tanto que irá colocar sua base sobre a metafísica? A resposta é fácil e mostra que a nova filosofia se sentará triunfante nas ruínas da antiga, porque sua base se terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros. Título: Diversidade dos Mundos.
acompanhando-nos em nossas excursões celestes, visitantes conosco as regiões imensas do espaço. Debaixo das nossas vistas, os sóis sucederam sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. Diante de nossos passos, desenrolou-se o panorama esplêndido da harmonia do cosmo, e antegozando a ideia do infinito que somente de acordo com a nossa perfectibilidade futura poderemos compreender em toda a sua extensão. Os mistérios do éter nos desvendaram o seu enigma, até aqui indecifrável, e pelo menos concebemos a ideia da universalidade das coisas. Cumpre que agora nos detenhamos a refletir. É belo, sem dúvida, haver reconhecido quanto é ínfima a Terra e medíocre a sua importância na hierarquia dos mundos. É belo haver abatido a presunção humana, que nos é tão cara, e nos termos humilhado ante a grandeza absoluta. Ainda mais belo, no entanto, será que interpretemos em sentido moral o espetáculo de que fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de ação nos diversos domínios do vasto universo. Acostumados como estamos a julgar das coisas pela nossa insignificante e pobre habitação, imaginamos que a natureza não pode ou não deve ou não teve de agir sobre os outros mundos, senão segundo as regras que lhe conhecemos na Terra. Ora, precisamos desse ponto? É que importa reformemos a nossa maneira de ver. Lançai por um instante o olhar sobre uma região qualquer do vosso globo e sobre uma das produções da vossa natureza. Não reconhecereis aí o cunho de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem par? Não vês na asa de um passarinho das Canárias, a pétala de um botão de rosa entreaberto, a prestigiosa fecundidade dessa bela natureza? Apliquem-se aos seres que adejam nos ares os vossos estudos. Desçam eles a violenta dos parados. Mergulhem nas profundezas do oceano, e em tudo e por toda parte lereis esta verdade universal. A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é una em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Brinca com o sol como uma gota d'água. Provoa de seres vivos um mundo imenso, com a mesma facilidade com que faz-se abra o ovo posto pela borboleta. Ora, se é tal a variedade que a natureza nos há podido evidenciar, em todos os sítios desse pequeno mundo tão acanhado, tão limitado qual mais ampliado, não deveis considerar esse modo de ação ponderando nas perspectivas dos mundos enormes. Quão mais desenvolvida e pujante não a deveis reconhecer, operando nesses mundos maravilhosos que muito mais do que a Terra lhe atestam a inapreciável perfeição. Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço apenas sistemas planetários semelhantes ao vosso sistema planetário. Não vejais nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos que se estadeiam ao vosso derredor. Pensai ao contrário, que assim como nenhum rosto de homem se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, também uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas, que vogam nos seios dos espaços. Do fato de que a vossa natureza animada começa no zoófito para terminar no homem, de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido a renova incessantemente, de que as vossas estações fazem se sucedam nessa vida os fenômenos que a distinguem, não concluais que os milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes a que habitais. Longe disso, aquelas diferem de acordo com as diversas condições que lhes foram prescritas e de acordo com o papel que a cada uma coube no cenário do mundo. Não são pedrarias variegadas de um imenso mosaico, as diversificadas flores de admirável parque. E aqui vamos encerrar o capítulo com uma nota um pouquinho grandinha, mas bem interessante, sobre a teoria da Lua. Primeiro, os corpos simples. A respeito dos corpos simples a que se referiu o codificador,
A página 108 é conveniente para maiores detalhes o examinar da classificação periódica natural dos elementos, de Mendeleev, grande enciclopédia Delta Larousse. E para interessantes conclusões adicionais, será valiosa a leitura dos capítulos seguintes. Segundo, teoria da Lua. Em face da teoria da Lua e do comentário do codificador na respectiva nota do rodapé, de que tal teoria somente a título de hipótese pode ser admitida, não obstante ter sido a única, até então que dava explicação satisfatória sobre a esfera lunar, oferecemos ao leitor conclusões de cientistas modernos nas obras adiante indicadas, visando facilitar a apreensão rápida e sintética do assunto. A Terra, os planetas e as estrelas, de Ed Jo Ward, editora Verbo. Um ponto interessante acerca da Lua, com a qual todos estamos familiarizados, é que ela volta sempre a mesma face para a Terra. Outro aspecto menos conhecido, mas também de considerável interesse, é de que o menos considerável importância é a forma do equador lunar. Em vez de ser circular como no caso da Terra, o equador da Lua é elíptico, como o eixo maior apontado para nós. A explicação admitida para tal fato é que o corpo da Lua foi originalmente suficientemente plástico para permitir essa particular modelagem da sua forma, e que tal modelagem ocorreu quando o satélite se encontrava muito mais perto da Terra que nos dias de hoje. A forma atual corresponderia a um dia lunar muito mais curto, equivalente a 3,5 dias dos nossos. E supõe-se que a onda de maré, arrefecida quase subitamente, deu à Lua essa forma particular para todo sempre. A rotação da Lua foi se atrasando de tal modo que o dia lunar veio a coincidir com o mês lunar. Por isso a Lua volta sempre a mesma face para a Terra.